sem mais delongas, vamos continuar adorando ao Senhor, continuar sendo alimentados, sendo fortalecidos, sendo encorajados, até agora pelo louvor, pela oração, pela comunhão, desde quando nós chegamos aqui, e agora pela palavra, amém? Que será ministrada, que eu creio que irá falar ao seu coração, assim como ela tem falado ao meu. Eu creio que ela não voltará vazia, porque a palavra é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Quero aqui justificar, segundo domingo que nós não temos o vídeo das crianças, o Momento Kids. Tio Hugo está de férias, nós estamos tendo dificuldade para gravar, mas nós estamos administrando, vendo o que vamos resolver, e em breve nós voltaremos com o nosso Momento Kids. Não esquecemos de vocês, criançada, é só por um tempo, amém? Pedimos a compreensão dos nossos irmãos. Romanos capítulo 8, vamos ler dos versículos 35 ao 39, assentados mesmo, como estamos. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Oh Pai, mais uma vez nesta noite, em oração, clamamos a Ti, para que a Tua presença, que já é manifesta neste lugar, possa ter liberdade nos nossos corações, que Teu Espírito possa se mover no nosso meio, que o Teu Espírito possa, ó Deus, encontrar um solo fértil no coração, na mente dos nossos irmãos, para que essa palavra nessa noite possa frutificar, que ela possa realmente trazer vida, trazer encorajamento, trazer edificação, ó Deus, na vida, na família dos nossos irmãos, da Tua igreja, ó Pai, dos nossos irmãos que estão assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook. Quebra toda barreira, quebra todo impedimento, quebra todo levante do inimigo nesta hora, ó Deus, tentando tirar a atenção, a compreensão da Tua igreja. Que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do íntimo, ó Deus, do coração dos nossos irmãos, da Tua igreja, nas nossas vidas, e que possamos sair daqui nesta noite revigorados, encorajados, fortalecidos pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O presbítero Valdemir deu abertura no culto e já adiantou, fez uma pequena introdução do que nós vamos falar um pouco nesta noite. Nós não combinamos nada, Deus é prova disso, o Espírito Santo que toca nos nossos corações, e Ele adiantou alguma coisa sobre as dificuldades, as tribulações, que muitas vezes tem a tendência de nos fazer parar, de nos abater, de nos desanimar, desencorajar, mas que Deus tem um lugar seguro para as nossas vidas. Ele tem um lugar seguro para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Você crê nisso? O apóstolo Paulo encerra este capítulo 8 que nós lemos,
da sua epístola aos Romanos, reforçando a segurança da salvação que o crente tem em Cristo Jesus. O que vemos aqui é uma demonstração quase que poética de louvor a Deus pela certeza da salvação. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um pouco antes, nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, de maneira muito direta, de maneira muito objetiva, sem muitos rodeios, ele também expõe a dura e inevitável realidade que permeia as nossas vidas, que permeia a vida do ser humano. O apóstolo Paulo é muito realista em trazer essa realidade de que nós não vivemos um mar de rosas, que nós não estamos aqui neste mundo, deveríamos estar, porque fomos criados para desfrutar de todas as coisas, sem que o pecado nos impedisse de ter o acesso ao Pai. Mas infelizmente, com a entrada do pecado, nós fomos limitados, obstruídos, impedidos de viver a plenitude do que Deus criou para as nossas vidas, que era desfrutar de todo o paraíso, de tudo que Deus criou. Mas infelizmente não é assim. Por causa da entrada do pecado, nós estamos sujeitos às mazelas da vida, às tribulações, às aflições, às dificuldades, aos problemas. Romanos 8,36: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo dizendo a nossa situação, em outras palavras, por amor de ti somos expostos ao risco, inclusive de vida, todos os dias. Ou seja, estamos sujeitos ao sofrimento, à dor, à angústia, à aflição, à tribulação, como ovelhas prestes a serem abatidas. Essa é a nossa situação, essa é a nossa realidade como seres humanos. Não sei se eu posso dizer felizmente ou infelizmente, mas essa é a nossa realidade. Aliás, o apóstolo Paulo podia mais do que ninguém abordar este tema, falar sobre essa situação de tribulação. Afinal, ele vivia essa realidade quase que diariamente. Vivia afligido, perseguido, sofrendo as amarguras, as dificuldades de alguém que vivia e pregava o Evangelho. Ele sabia como ninguém o que era sofrer as tribulações por pregar o Evangelho, por defender o Evangelho de Jesus Cristo. Ele conhecia na prática o verdadeiro significado de sofrer perseguição, tribulação, aflição. Mas mais do que isso, ele sabia na prática o que era não se deixar abater diante das dificuldades, os problemas, da perseguição que lhe assolava quase que diariamente. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós de alguém que não desanimou, de alguém que não fracassou, não renunciou, não abandonou a sua fé, a sua convicção, a sua conduta, a sua postura. Muito pelo contrário, quanto mais ele sofria, quanto mais ele era perseguido, mas ele era encorajado e fortalecido a pregar o Evangelho, a levar a mensagem de salvação, de libertação. Ele escreve em 2 Coríntios 4, de 8 a 11: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Este era o exemplo, este era o ensinamento prático que o apóstolo Paulo nos passa e passava
aos cristãos da sua época, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, nós não devemos nos abater, nós não devemos desanimar, nós não devemos nos enfraquecer. Ainda no capítulo 8, o apóstolo expõe o sentimento do seu coração em relação às tribulações do tempo presente. Olha só, versículo 18: porque tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, ele está dizendo que os dias difíceis que vivemos aqui nesta terra são insignificantes se comparados com a glória que há de ser revelada, com o templo glorioso que nos aguarda. Mesmo que as dificuldades, que os problemas que nós enfrentamos no dia a dia sejam tão duros, sejam tão difíceis, o apóstolo nos incentiva a permanecer firmes, porque nada se compara, tudo isso é insignificante se comparado à glória que nos espera, que há de ser revelada, que nos aguarda. No versículo 28, e ele afirma com muita propriedade: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E me chama a atenção, neste contexto do capítulo 8, dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele faz essa afirmação, que todas as coisas contribuem para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Será que ele está aqui se referindo somente às coisas boas? Quando ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, estaria ele se referindo somente às coisas boas que acontecem nas nossas vidas? As vitórias que nós temos, o sucesso, os êxitos que nós conseguimos muitas vezes nas nossas vidas? Ou ele também estava se referindo ao sofrimento, às dificuldades, às tribulações que nós passamos? E quando eu penso nesta realidade, e na realidade atual dos nossos dias, algo me causa uma grande preocupação. A nossa reação diante das adversidades, diante dos problemas, diante das tribulações, qual tem sido a nossa reação? Nós lemos, nós aprendemos, nós meditamos e refletimos na palavra de Deus, nos ensinamentos do apóstolo Paulo, no próprio sofrimento de Jesus, que foi perseguido, que foi afligido, que morreu uma morte de cruz, que foi condenado sem sequer ter culpa, trazendo para os nossos dias, a exemplo do apóstolo Paulo e de muitos outros grandes homens de Deus, que nós temos exemplo na palavra: Abraão, Moisés, Jacó, José, Jó. Quantos homens de Deus nós temos o exemplo na palavra, nas escrituras, de que passaram por provações, por tribulação, mas não desistiram, mas não sucumbiram, mas não desanimaram. Trazendo para a nossa realidade, qual tem sido a nossa reação
diante das dificuldades que nos são apresentadas? Como temos reagido diante das tribulações da vida? Como você tem reagido diante dos dilemas que afligem a sua vida? Que talvez não sejam poucos. Eu acredito que não há ninguém nessa vida que não tenha qualquer tipo de problema. Se você não tem, glória a Deus, você é diferenciado, você é um escolhido. Porque todos nós, uns mais, outros menos, uns por mais tempo, outros por menos tempo, todos nós passamos por dificuldades. Eu diria que desde o nosso nascimento nós já sofremos, infelizmente, por causa do pecado que entrou na humanidade e nos separou, e nos limitou o acesso, nos limitou de desfrutar de tudo que Deus criou para as nossas vidas plenamente. Como que nós encaramos as pedras que surgem em nossas vidas ao longo da nossa caminhada? É algo para se pensar, é algo para se refletir. Será que nós encaramos como obstáculos intransponíveis, que nos fazem parar, que nos fazem desistir? Ou será que nós encaramos como degraus, que nos fazem prosseguir, que nos fazem avançar em direção aos propósitos de Deus para as nossas vidas? Como que nós encaramos? A forma como você encara, a forma como você enxerga as situações emblemáticas, problemáticas, dificultosas na sua vida, vai determinar o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua maturidade, o seu aperfeiçoamento. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, e muitas vezes, na maioria das vezes, Ele trabalha em meio às dores, às dificuldades, aos problemas. É neste tempo de dor, de luta, de sofrimento que nós somos forjados, que nós somos lapidados, que nós somos trabalhados pelo Senhor. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Ninguém gosta de passar por tribulação. Eu não gosto. Acredito que você também não goste. Ninguém quer, ninguém deseja passar por dificuldade, ser submetido a situações desagradáveis. Nós não queremos, nós não desejamos isso para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, nem para os nossos inimigos. Nós não devemos desejar o mal. Nós não queremos isso para as nossas vidas. Mas as tribulações são permitidas por Deus nas nossas vidas para pôr à prova a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa convicção. Isso mesmo, elas são permitidas por Deus, as tribulações, para pôr à prova a nossa fé, a nossa perseverança. Olha o que o apóstolo Paulo afirma no capítulo 5 de Romanos, dos versículos 3 ao 5. Nos gloriamos também nas tribulações. Olha só, nos gloriamos também nas tribulações. Ah, pastor, mas era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era diferenciado. Não, meus irmãos, o apóstolo Paulo é um exemplo para as nossas vidas, é um exemplo de que é possível, de que nós também temos condições, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, de sermos, de alcançarmos e atingirmos o mesmo patamar de espiritualidade que os grandes homens da palavra da Bíblia alcançaram. Você pode dizer amém? Romanos 5, 3 ao 5. Nos gloriamos também nas tribulações. Está certo isso, pastor? Está certo. Será que é só na minha Bíblia que está assim? Nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Olha só como que todas as coisas estão interligadas. Eu acho muito lindo, eu acho tão maravilhoso que a vida cristã
ela não é feita de apenas um aspecto, mas ela é toda interligada, é tudo um ciclo, todas as coisas se completam, a palavra de Deus se completa, a mensagem da palavra se completa nas nossas vidas, do Gênesis ao Apocalipse. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Realmente, se nós lermos apenas a parte A do versículo 3 aqui do capítulo 5, nos gloriamos também nas tribulações, ponto. Pastor, isso não é normal? Isso é masoquismo? Nos gloriarmos nas tribulações? Mas quando você continua lendo, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A palavra é completa, a palavra nunca deixa a desejar, nunca deixa dúvidas, não há nada pela metade, ela é perfeita. Olha só o que Tiago, no capítulo 1, versículo 1 ao 4 da sua epístola também diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Mas não para por aí. Considerem motivo de grande alegria passardes por diversas provações. Não bastava o apóstolo Paulo, agora Tiago também. Que loucura é essa? Considerem motivo de grande alegria. Não, eu considero motivo de grande alegria ter sucesso, ter felicidade, ter dinheiro. Não passar por diversas provações. Mas ele continua: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, novamente, perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Mais uma vez, a Bíblia sendo completa, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, nos mostrando a solução para muitos dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Por que, Deus, eu estou passando por tribulação, por dificuldades, por problemas? Romanos 12:2, novamente o apóstolo Paulo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ou seja, nós vemos que a realidade do contexto do Novo Testamento, das cartas e das epístolas, nos deixam claro que nós devemos conviver, saber lidar, devemos estar familiarizados com os problemas, com as dificuldades, porque isso faz parte do nosso cotidiano, das nossas vidas. É o trabalhar de Deus para nos forjar, para nos lapidar, para moldar as nossas vidas, para nos fazer homens e mulheres melhores, servos e servas do Senhor melhores, pais e mães melhores. Mas infelizmente, olhando ao nosso redor, na prática, não é essa a realidade que nós constatamos na vida de muitas pessoas. Infelizmente, paciência na tribulação, alegria, perseverança em meio à tribulação, não é isso que o mundo ensina, não é isso que nós aprendemos culturalmente, não é isso que nós desejamos, mas é o que a palavra nos ensina, é o que a palavra nos alerta, é o que a palavra incute nos nossos corações, no intuito de que sejamos homens e mulheres
fortes, corajosos, melhores. Mas infelizmente o que vemos são pessoas tomadas pelo desânimo, pessoas tomadas pelo abatimento, pessoas sem forças para lutar, sem forças sequer para buscar ajuda. Como nós vemos isso hoje na sociedade, pessoas que já estão numa condição de abatimento, de desânimo, de desencorajamento tão grandes, que sequer têm forças para pedir ajuda, para buscar auxílio. Por esse motivo, aumenta a cada ano o número de divórcios, aumenta a cada ano o número de pessoas sem teto, morando nas ruas, pessoas que abandonam o seu lar, pessoas desiludidas com a vida, desiludidas com o casamento, com a família. Aumenta a cada ano o número de suicídios, pessoas que desistem da vida, desistem de viver, porque não suportam o peso das lutas, das dificuldades, das aflições, dos problemas que todos nós temos no dia a dia. Por isso, aumenta a cada ano o número de pessoas dependentes do álcool, dependentes das drogas, dependentes de medicamentos para insônia, ansiedade, depressão, entre tantos outros. Para muitas pessoas, infelizmente, tem sido mais fácil desistir do que perseverar. Para muitas pessoas, infelizmente, tem sido mais fácil desacreditar do que ter esperança. Para muitas pessoas, infelizmente, tem sido mais fácil se render do que insistir. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos visto, a triste realidade de pessoas abatidas, desanimadas, fracas, sem forças, que já não acreditam mais, que não insistem mais, que não perseveram mais. A psicologia e a psiquiatria nunca foram tão demandadas como nos dias de hoje, porque as pessoas não têm sido capazes de lidar com seus conflitos. As pessoas não têm sido capazes de lidar com seus conflitos. Por que vivemos essa triste realidade? Por que as pessoas estão sucumbindo diante dos problemas? Se a palavra, inclusive que nós lemos aqui nesta noite, diz que somos mais do que vencedores, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que então vivemos essa triste realidade? Por que tantas pessoas estão sucumbindo, se rendendo, desistindo? Primeiro, porque infelizmente temos amado menos a Deus e mais as coisas. O secularismo tem entrado na sociedade de uma tal forma que as pessoas amam mais as coisas do que a Deus. Deus tem sido deixado de lado, Deus tem sido esquecido pela grande parte, pela maioria das pessoas, e até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. As coisas têm tido mais valor na vida de muitas pessoas. Enquanto Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, existem aqueles que amam mais as coisas do que a Deus. Amar a Deus e a sua palavra é fundamental para que os propósitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas de maneira plena, de maneira completa. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que Deus deve ser prioridade nas nossas vidas. Amém? Você está entendendo? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha como a Bíblia é completa. Nós estamos aqui falando
de uma passagem no Novo Testamento e fazendo uma ligação com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que verdadeiramente vivem e praticam o primeiro mandamento nas suas vidas, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas infelizmente muitos têm amado as coisas em primeiro lugar, quando realmente Deus é prioridade nas nossas vidas. Todo mal, todo sofrimento são superados pela força do Espírito que habita em nossos corações, o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos dirige, que nos sustenta, que nos dá força, coragem para lutar, e mais do que isso, para sermos vencedores, que é o que a Bíblia nos diz, que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Você é um vencedor? Você crê na palavra do Senhor? É a palavra que está dizendo, não é o pastor Marcos que está aqui dizendo que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus suprirá as vossas necessidades. Parafraseando, porque muitas vezes vivemos essa triste realidade, não temos forças, fracassamos, sucumbimos diante dos problemas que nos são postos, apresentados, que surgem nas nossas vidas, porque muitas vezes amamos mais as coisas, nos apegamos tanto a essas coisas que nos esquecemos de Deus, nos esquecemos dos propósitos que Ele tem para nossas vidas, do tratamento, do cuidado que Ele tem para conosco. Em segundo lugar, por que as pessoas sucumbem, desistem, se rendem diante das tribulações? Por não entender a real natureza do nosso tempo nessa terra. Muitas pessoas desistem porque não entendem qual é o intuito do nosso tempo aqui nessa terra. Quando nós compreendermos verdadeiramente, ou quando nós compreendemos isso, que a nossa natureza, que a natureza da nossa vida neste mundo é efêmera, é passageira, é breve, transitória, momentânea. Muitos não entendem isso. Nós deixaremos de sofrer pelas coisas dessa terra, pelos bens materiais, patrimônio, dinheiro ou qualquer outra coisa. Eu sempre ouço as pessoas dizendo que alguns perdem a saúde para ganhar dinheiro, toda a sua vida trabalhando, se esforçando, perdendo até mesmo a saúde para ganhar dinheiro, e depois de um certo tempo passam a perder o seu dinheiro para ter de volta a sua saúde. Muitas vezes nós sofremos porque nos apegamos às coisas desta terra, não compreendemos que o nosso tempo, a nossa passagem é muito curta por esta terra, que não devemos nos apegar a essas coisas e sofrer por causa de bens materiais. Quantas pessoas perdem o sono? Quantas pessoas perdem a paz para ganhar o dinheiro? E quando ganha o dinheiro, perde a família, perde a alegria, perde a felicidade, e vive uma vida de sofrimento, uma vida de fracasso, uma vida infeliz. São muitos os exemplos que nós temos de pessoas que infelizmente perderam a alegria, perderam a paz, perderam o prazer de viver, mesmo após tendo adquirido, conquistado muitos bens, dinheiro, fama, poder, mas não tem alegria,
no seu coração, não tem a felicidade, não tem a paz, não tem o prazer de colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir com a paz no seu coração, com o consolo, o conforto do Espírito Santo, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, mesmo sabendo que o boleto vai vencer no dia seguinte e você não tem o dinheiro, mas você crê, você confia, porque você crê na palavra que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam verdadeiramente a Deus, que não se apegam às coisas deste mundo, que compreendem que este tempo que nós passamos aqui é muito breve, é muito rápido, para nós nos apegarmos às coisas materiais. Palavras de Jesus em João 17, 15 e 16: não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos daqui. Nós não devemos nos abater e sofrer por coisas materiais deste mundo, efêmeras, passageiras, momentâneas, fúteis, frágeis. Nós temos algo muito maior, muito mais valioso, muito mais precioso que nos espera do que esta vida passageira, terrena, cheia de problemas, cheias de dificuldades. Padecemos, portanto, por não entender que a natureza do nosso tempo aqui nessa terra é passageira. E olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina, nos alerta, nos puxa a orelha em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sofremos porque esperamos algo de bom, de positivo, de produtivo nesta vida passageira. Claro que se nós formos realmente abençoados, como somos, porque a graça do Senhor está sobre as nossas vidas todos os dias, quando nós levantamos e enchemos os nossos pulmões de ar, isso significa que a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é uma realidade, que a graça de Deus sobre as nossas vidas é uma realidade. Agora, se Deus quiser nos presentear, nos agraciar com mais do que isso, com uma bela casa, com um carro, com uma família, com dinheiro na conta, amém, glória a Deus. Mas nós não podemos achar que isso é tudo, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz aqui que essas coisas são insignificantes perto da glória, perto do valor, da grandiosidade, da preciosidade daquilo que nos espera, do futuro que nos aguarda, que é a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nada se compara com essa vidinha, desculpa o termo, que vivemos aqui nessa terra. E olha só Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quantos de nós tem o tesouro nas coisas dessa terra, tem apego pelas coisas deste mundo, e acabam deixando de desfrutar, de tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, que é muito melhor, que é muito maior, que é muito mais precioso, muito mais valioso, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus, que essa ninguém tira, que essa o ladrão não rouba, que essa está garantida pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Deus, através da sua palavra, está sempre a nos lapidar, está sempre a nos moldar, a moldar o nosso caráter, a nos preparar para o momento em que seu reino será estabelecido de maneira definitiva, e quando então reinaremos eternamente com Ele. Deus está nos preparando.
Deus só vai levar com Ele aqueles corajosos, aqueles fortes, aqueles que não sucumbem, que não desistem, que não desanimam, mas que perseveram na oração, com convicção e fé no Senhor Jesus. Amém? Você é um desses? Compreender que estamos apenas de passagem neste mundo é fundamental para entendermos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, para cada um de nós, em cada circunstância que vivemos, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Muitas vezes nós não entendemos até nas coisas boas qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, quanto mais nas coisas ruins, porque é nas coisas ruins que a gente reclama, que a gente murmura, que a gente critica, que a gente blasfema. Quando as coisas estão boas, a gente até se lembra: obrigado, Deus, pela vitória, obrigado pelo carro novo, obrigado pela casa. Mas quando vem as lutas, você nunca vê alguém dizendo: obrigado, Deus, pela tribulação, obrigado, Deus, pela luta que o Senhor está colocando na minha vida. Você não vê. Nós não temos esse hábito, mas deveríamos. Deus, obrigado, porque o Senhor tem um propósito. Quando o Senhor coloca na minha vida uma luta, uma tribulação, é me fazer crescer, é me fazer avançar, é progredir, é fazer com que eu amadureça, que eu cresça, que eu me torne uma pessoa melhor. Mas nós não temos esse hábito, infelizmente. Mas deveríamos, porque a Bíblia nos ensina. Não é fácil, não é normal, não é comum, mas essa é a verdade da palavra. Terceiro lugar, terceiro e último, por que as pessoas estão sucumbindo? Por que as pessoas estão desanimando diante das tribulações da vida? Porque tem faltado a muitos algo muito importante, que é a certeza da salvação. Tem faltado a muitos a certeza da salvação em Cristo Jesus, da vida eterna, de uma vida vitoriosa com Jesus eternamente. E a falta da certeza da salvação, infelizmente, tem levado muitos a viver uma vida medíocre, uma vida sem propósito, uma vida sem objetivo definido, ou mesmo uma vida pautada em objetivos fúteis, passageiros, banais, sem valor. Infelizmente, a falta da salvação, da certeza da salvação em Cristo Jesus, tem feito muitas pessoas a sucumbirem e viverem essa vida sem rumo, sem objetivo, sem propósito. Vivem apenas sem entender, sem compreender qual é o futuro, o que nos espera, o que está aguardado para nós, quando nós fecharmos os olhos, quando o coração deixar de bater. Tem faltado a muitos a certeza da salvação, e isso tem levado muitos a desistirem, a sucumbirem, a fracassarem. Essas pessoas não têm suportado, porque tem buscado preencher o vazio do seu coração com as coisas deste mundo. Um vazio que só Cristo pode preencher, que o dinheiro não pode preencher, que o álcool, que as drogas, que a prostituição, que a fama, que o poder, nada pode preencher. Só Jesus pode preencher este vazio. E infelizmente muitas pessoas, por não ter a certeza da salvação, não conhecerem verdadeiramente a Jesus, não terem as suas vidas transformadas, libertas, salvas pelo poder do nome e do sangue de Jesus, sucumbem, desistem, desanimam diante dos problemas que a vida nos apresenta. Somente a certeza da salvação em Cristo Jesus nos permite preencher esse vazio, viver essa vida com propósito, viver essa vida com objetivo, compreendendo, entendendo verdadeiramente quem somos, para onde vamos, de onde viemos.
Qual o nosso propósito? Adorar a Deus acima de todas as coisas, viver para Ele, servir a Ele. Por que tantas pessoas têm sucumbido diante dos problemas da vida? Às vezes, diante de problemas nem tão grandes, pessoas têm fracassado. O distanciamento de Deus e da sua palavra, o amor, o apego às coisas materiais, às coisas deste mundo, a falta de compreensão, de entendimento da nossa real natureza, da natureza do nosso tempo breve aqui nesta terra, a ausência da certeza da salvação em Cristo Jesus, tudo isso tem levado, infelizmente, muitos a não suportar e sucumbir diante dos problemas, das adversidades, das tribulações. E mais do que isso, tem impedido muitas pessoas de viver o verdadeiro propósito, uma vida plena, uma vida abundante, de viver o verdadeiro propósito de Deus para as suas vidas. Quantas pessoas estão impedidas, estão travadas, estão patinando. Alguns dizem: a minha vida é só resolver problemas, a minha vida é só pagar contas, a minha vida é só resolver pepino. Não. Quando você realmente compreende o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, você vai entender que não, que você está sendo forjado, lapidado, trabalhado para se tornar uma pessoa melhor, um servo de Deus, um homem, uma mulher, um pai de família, um profissional melhor. Que Deus está trabalhando na sua vida, que tudo isso tem um propósito, que é de te fazer avançar, prosseguir, continuar caminhando, ser encorajado pela palavra de Deus. Talvez você esteja se sentindo dessa forma, você que está nos assistindo, na sua casa, onde quer que você esteja, talvez você esteja se sentindo desanimado, fraco, sem forças. Eu te convido a que faça um autoexame, que você se examine a sua postura diante de tudo que falamos aqui nesta noite. Será que não temos caminhado no sentido errado? Vivido distante, longe, fora dos propósitos que o Senhor verdadeiramente tem para as nossas vidas? Será que não vivemos esta triste realidade de não alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, porque estamos amando mais as coisas e deixando Deus, a sua palavra, de lado? Será que não estamos vivendo essa triste realidade? Porque não estamos compreendendo que a nossa vida neste mundo, nesta terra, é passageira, é efêmera, é momentânea. Será que estamos achando que vamos viver aqui eternamente? Por isso temos que lutar, temos que fazer acontecer, e quando isso não acontece, nós nos frustramos, desanimamos, nos abatemos a ponto de desistir de tudo, desistir do casamento, da família, e até às vezes da própria vida, ou viver na dependência do álcool, das drogas, de medicamentos. Será? Será que não estamos vivendo essa triste realidade de não avançarmos, de não progredirmos e de não amadurecermos diante das lutas, dos problemas que enfrentamos? Porque não temos tido certeza da salvação em Cristo Jesus, de que temos algo muito maior que nos espera, além desta vida tão insignificante, por horas medíocre, frágil, efêmera, passageira. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo pelo Facebook, nossos amigos, se você ainda não tem certeza da salvação em Cristo Jesus,
única coisa que eu posso dizer para você nesta noite: não perca mais tempo, corra para os braços do Pai. Ele sempre está de braços abertos, Ele sempre está nos esperando com seus braços de bondade, de misericórdia, de graça, abertos, disposto a enxugar as nossas lágrimas, a curar as nossas feridas, a trazer paz, a trazer conforto ao nosso coração, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, principalmente em meio às lutas e às dificuldades. Você pode correr para os braços do Pai e encontrar conforto, e encontrar alívio, e encontrar forças, coragem para continuar a lutar e perseverar. Só Jesus pode trazer alívio à sua dor. Só Jesus pode preencher o vazio que as coisas desse mundo não preenchem. Romanos 8,18: porque tenho para mim por certo que as aflições deste tempo não se pode comparar, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por meio de Cristo Jesus. 2 Coríntios 4, 8 e 9, Romanos 8, 37. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus preparou aos que o amam. Tiago 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus preparou aos que o amam. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que talvez, se você tenha entrado aqui nesta noite, ou tenha acessado essa transmissão, e esteja nos assistindo, ouvindo essa palavra, você que porventura estava prestes a desanimar, a sucumbir, a fracassar, a abandonar tudo e todos, talvez você já estivesse sem forças, sem vigor, desencorajado diante das lutas, dos problemas. Que nessa noite você seja fortalecido, que nessa noite o Espírito Santo de Deus te alcance e te envolva onde quer que você esteja. A você que está aqui nessa noite e aos nossos irmãos que estão em casa, trazendo fortalecimento, trazendo encorajamento, trazendo vigor. Que o Espírito Santo de Deus penetre no seu coração nesta noite e faça com que essa palavra produza efeitos, resultados, e que de hoje em diante você que estava pensando em desistir, seja fortalecido e encorajado a continuar, a perseverar, a insistir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que você seja um desses nesta noite. Que se você se identificou em algum desses aspectos, se você talvez tenha se esquecido de Deus e amado mais as coisas, se você não tem tido a compreensão da real natureza do nosso tempo nesta terra, passageiro, momentâneo, e se você não tem tido a certeza da sua salvação, que nesta noite você possa fazer isso, abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ser liberto dos seus pecados, se arrepender de todo mau caminho e obter o melhor de todos os presentes, que é a vida eterna com Jesus, garantida na cruz do Calvário. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos que mais uma vez a Tua palavra, como sempre falou, tem falado e continuará falando aos nossos corações, ao coração dos nossos irmãos,
ao coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, perto ou longe, onde quer que sejam. Nós temos, ó Pai, a certeza que a Tua palavra alcança, atinge e penetra os corações, porque ela é viva, eficaz, ela nunca volta vazia, Pai. Que a Tua palavra nessa noite possa fazer morada, tenha feito morada no coração dos nossos irmãos, que ela possa frutificar, que ela possa produzir resultados, ó Pai, para o louvor e engrandecimento do Teu santo nome. Que vidas nessa noite sejam encorajadas, que vidas nessa noite sejam fortalecidas a persistir, a perseverar, a insistir, ó Deus, e avançar nos propósitos do Senhor para suas vidas, Pai. Que nós possamos, ó Deus, diante das dificuldades que a vida nos apresenta, sermos lapidados, fortalecidos, amadurecidos, ó Deus, moldados pelo Espírito Santo do Senhor, para que sejamos melhores em tudo, homens, mulheres, pais, ó Deus, filhos, esposos, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado no nosso meio, nas nossas famílias, ó Deus, no meio da Tua igreja. Não nos deixa ser enganados e iludidos pelas mentiras, pelos enganos que Satanás tenta colocar nos nossos corações, que o mundo, que as pessoas tentam, ó Deus, nos iludir, nos enganar. Mas que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos trazendo paz, nos trazendo conforto, alívio, nos trazendo consolo, que somente o Espírito Santo do Senhor pode fazer nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, crendo na ação sobrenatural e poderosa do Senhor nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida dos nossos irmãos, das nossas famílias, ó Deus, daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo a Deus online, que eles também sejam alcançados, que todos nós sejamos alcançados. Oramos em nome de Jesus, com gratidão nos nossos corações. Amém.